Havia mais de 20 professores naquela sala. "Sai daqui, garoto! Isso aqui não é brincadeira!" A voz do professor Marcelo cortou o auditório como um tapa. Ele nem olhou para o garoto. Apenas apontou para a porta com o queixo, como quem espanta um intruso. Eu disse: "Sai!" A palavra saiu mais alta, mais dura. O menino não se mexeu. Maria, a mãe dele, largou o pano de limpeza no chão. O baque ecoou. Alguns professores desviaram o olhar. Outros fingiram ajustar os óculos. Ninguém disse nada. O corpo do menino travou. As mãos pequenas apertaram a barra da camisa gasta. Ele não chorou, não falou. Apenas ficou ali, de pé, como uma mancha que ninguém queria ver. Marcelo voltou a falar com a plateia, como se nada tivesse acontecido. A palestra já durava 2 horas. O professor Marcelo ocupava o centro do auditório com a postura de quem sabia ser o mais importante ali. Coordenador do Departamento de Matemática Avançada, autor de 3 livros, palestrante requisitado em congressos internacionais. Sua voz grave preenchia cada canto da sala e os professores na plateia anotavam cada palavra como se fossem mandamentos. No quadro negro atrás dele, uma equação ocupava 4 linhas inteiras. O quadro parecia um muro de cálculos, 4 linhas sem pausa. Coisa de pós-graduação, daquelas que professor explica e mesmo assim, metade finge que entendeu. Ele havia passado 40 minutos explicando cada passo, gesticulando com precisão cirúrgica, destacando cada variável como se estivesse revelando segredos do universo. A plateia o acompanhava em silêncio reverente. Alguns acenavam com a cabeça. Outros franziam a testa, tentando absorver a complexidade. "Esta equação", disse Marcelo batendo no quadro com a lateral da mão, "é problema de congresso. Isso aqui derruba aluno de mestrado. E eu vi gente brilhante travar bem nessa parte." Ele fez uma pausa calculada. Deixou o peso das palavras afundar. "Levei semanas lapidando isso. Um erro pequeno aqui vira um resultado absurdo lá na frente." Cruzou os braços, satisfeito com o impacto que causou. "Alguém aqui quer tentar?" Risos educados ecoaram entre as fileiras. Ninguém se mexeu. Marcelo sorriu. Era exatamente o que esperava. O ego dele se alimentava daquele silêncio submisso. Maria estava no canto esquerdo do auditório. Uniforme azul desbotado, cabelo preso num coque simples. Ela havia terminado de limpar os corredores mais cedo e entrou apenas para esperar o fim da palestra. Davi estava sentado no chão, ao lado dela, encostado na parede. Pequeno, quieto, invisível. Mas ele não estava olhando para o chão. Estava olhando para o quadro. "Ninguém?" Marcelo insistiu, teatral. "Nenhum dos brilhantes acadêmicos aqui presentes quer tentar?" Mais risos. Alguns professores balançaram a cabeça, divertidos com a provocação. Foi então que Davi levantou. Maria sentiu o movimento antes de vê-lo. Seu coração afundou. Ela tentou puxá-lo de volta, mas ele já estava em pé, a mão pequena erguida no ar. "Eu resolvo em 1 minuto." A voz saiu fina, mas firme, clara o suficiente para atravessar o auditório. Ele disse: 1 minuto, do jeito que criança fala quando tem certeza. Não era relógio, era convicção. O silêncio foi instantâneo. Marcelo virou a cabeça devagar, como se não tivesse ouvido direito. Quando seus olhos encontraram a criança no canto da sala, ele franziu a testa. "O quê?" "Eu resolvo em 1 minuto, Davi repetiu. A primeira risada veio da segunda fileira. Um professor de meia-idade, bigode grisalho, soltou um riso abafado. Depois, outra risada mais alta vinda do fundo. E mais outra. Em poucos segundos, o auditório inteiro ria. Não era uma risada cruel. Era algo pior. Divertimento genuíno. Como se uma piada tivesse sido contada sem querer. Como se um passarinho tivesse entrado pela janela e tentado dar aula. Alguns professores se entreolhavam, balançando a cabeça com sorrisos de canto de boca. Uma mulher na primeira fileira levou a mão ao peito, rindo baixo, como se tentasse se conter.
Vocês estão ouvindo isso? Alguém cochichou. Criança tem cada uma. Outro respondeu. Marcelo não riu. Ele deu 2 passos na direção de Davi, ainda segurando o marcador na mão. Seus sapatos de couro batiam firme no piso. O som cortava o riso coletivo aos poucos. Quando parou na frente da criança, o auditório já estava quase em silêncio novamente. Você sabe onde está, rapaz? Sim, senhor. Sabe quem são essas pessoas? Professores. Professores de matemática avançada, doutores, mestres. Pessoas que estudaram décadas para entender o que está naquele quadro. Davi não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo na equação. Marcelo deu mais um passo. E você acha que pode resolver? Sim. A palavra saiu simples, sem arrogância, sem medo, apenas certeza. Outro professor se levantou na terceira fileira, cabelos grisalhos, óculos redondos. Ele tentou suavizar o clima. Marcelo, talvez seja melhor. Não, Marcelo cortou sem olhar. Isso aqui não é brincadeira, não é lugar de criança. Ele apontou para Maria. Você é a mãe? Maria levantou com dificuldade. As pernas tremiam. Sou, senhor. Então ensine seu filho a respeitar espaços acadêmicos. Isso aqui não é creche. Ela abaixou a cabeça. Me desculpe, senhor. A gente já vai. Não, Davi disse, baixo, mas todos ouviram. Maria apertou o ombro dele. Davi, vamos embora. Eu consigo resolver. Davi. Mas o menino não se mexeu. Ele olhou para Marcelo. 1 minuto, só isso. O auditório estava completamente silencioso agora. Alguns professores trocavam olhares desconfortáveis. Outros esperavam, curiosos, para ver até onde aquilo iria. Marcelo soltou uma risada seca. Sabe o que é? Vou deixar, só para você aprender. Ele se virou para a plateia. Vamos dar 1 minuto para o garoto aqui mostrar o quanto ele é gênio. Mas quando não der certo, quero que ele e a mãe saiam imediatamente, sem drama. Ele pegou o celular do bolso, ativou o cronômetro e mostrou a tela para todos. A luz azul do display iluminou seu rosto por baixo. 1 minuto. Começando agora. E o bip eletrônico ecoou no silêncio. Davi começou a andar em direção ao quadro. Cada passo soava alto no silêncio. Suas sandálias velhas arrastavam levemente no chão. Maria estava congelada no canto, as mãos apertando o pano de limpeza até doer. Ela sentia o peso de cada olhar. Alguns professores se inclinavam para a frente nas cadeiras, curiosos. Outros permaneciam recostados, braços cruzados, esperando o show do fracasso. Um homem na 4ª fileira olhou para o relógio no pulso. Uma mulher ajeitou os óculos. Outro professor pegou o celular, como se fosse registrar o momento. Os 20 professores observavam. Marcelo cruzou os braços, satisfeito. A expressão dele já dizia tudo. Aquilo seria uma lição que o menino jamais esqueceria. 60 segundos, 20 olhares de desprezo, um quadro impossível esperando, 6 meses antes. Maria acordou com o telefone tocando, 5:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Ela tateou o criado mudo até encontrar o aparelho velho, a tela rachada refletindo a luz fraca do poste da rua. A voz da vizinha do outro lado da linha soou cansada. Maria, desculpa, não vou poder ficar com o Davi hoje. Minha mãe passou mal de madrugada. Ela desligou antes de Maria responder. O turno começava às 6. Não havia tempo de procurar outra pessoa. Ligar para a prima? Morava longe demais. A moça do 3º andar viajou no fim de semana. Não tinha mais ninguém. Maria sentou na beirada da cama, esfregou o rosto com as 2 mãos. O cansaço já pesava antes mesmo do dia começar. Ela olhou para o filho dormindo no colchão fino no chão. Cabelo espetado, boca entreaberta. Pequeno demais para ficar sozinho em casa. 7 horas até ela voltar. Fogão, tomadas à porta da rua. Tudo era perigo. Davi, acorda! O menino abriu os olhos devagar, ainda confuso. Você vai comigo hoje. Ele não reclamou. Apenas levantou, vestiu a camiseta surrada e calçou as sandálias. 20 minutos depois, os 2 estavam no ônibus lotado. Maria segurava a mochila velha com o lanche dele.
pão com margarina, suco de caixinha. A universidade ficava do outro lado da cidade. Prédios imensos de vidro e concreto, jardins bem cuidados, estátuas de homens importantes que Davi nunca ouviu falar. Você fica quieto, tá? Maria disse enquanto passavam pela portaria. Não mexe em nada. Não incomoda ninguém. Tá, mãe. Ela começou a limpar pelo terceiro andar. Corredores vazios, salas de aula, ainda com as luzes apagadas. Davi sentou no chão encostado na parede, de frente para a janela. Ficou ali, quieto, por 2 horas. Foi quando ela abriu a porta da sala 304. Sala de matemática avançada. O quadro negro ocupava toda a parede do fundo. E estava cheio, equações, gráficos, símbolos que pareciam desenhos abstratos. Linhas se cruzavam, números flutuavam em notações complexas. Havia marcas de giz apagado mal, fantasmas de cálculos anteriores ainda visíveis. O cheiro de pó de giz misturado com madeira velha preenchia o ar. Maria começou a limpar as carteiras. Davi entrou atrás dela e parou. Ele não conseguia tirar os olhos do quadro. Não era curiosidade simples, era atração magnética. Como se aqueles símbolos estivessem chamando ele. Cada número parecia pulsar, cada linha tinha um ritmo. Ele sentia uma conexão estranha, inexplicável, com aquilo tudo. Maria passou o pano nas mesas, varreu o chão, esvaziou a lixeira. 15 minutos de trabalho. O som da vassoura raspando no piso de madeira ecoava pela sala vazia. Quando terminou, Davi ainda estava no mesmo lugar, parado, olhando. Nem piscava. Vamos, filho. Ainda tem 3 andares. Ele não respondeu. Davi, mãe, o que é isso? Coisa de estudante. Vamos. Mas algo no olhar dele a fez hesitar. Não era curiosidade comum, era concentração. Como se ele estivesse tentando entender um idioma que nunca tinha ouvido, mas que de alguma forma fazia sentido. Nos dias seguintes, Maria precisou levá-lo mais vezes. A vizinha continuava sem poder ajudar. E toda vez que chegavam na sala 304, a mesma coisa acontecia. Davi parava, observava. Maria limpava ao redor dele, já acostumada. Os professores às vezes passavam pelos corredores. Alguns olhavam de soslaio para a criança parada ali. Nenhum disse nada. Era só o filho da faxineira, invisível. Uma tarde, Maria precisou buscar material no depósito do subsolo. Deixou Davi esperando no corredor do 3º andar. Volto em 10 minutos. Não sai daqui. Ele acenou. Quando ela foi embora, Davi caminhou até a sala 304. A porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar. Silêncio total. O quadro tinha uma equação nova, diferente das outras, mais longa. Ele entrou. Ficou ali, de pé, lendo cada linha. Seus olhos seguiam os símbolos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Algo não se encaixava. Ele sentiu isso no estômago. Um peso estranho, como quando uma música está desafinada e você sabe que está errada, mesmo sem entender de música. Havia um erro ali. Ele não sabia explicar como sabia, mas sabia. No canto da sala, junto à lixeira, havia uma pilha de livros velhos, capas rasgadas, páginas amassadas, manchas de café em algumas lombadas. Descartados, substituídos por edições novas, considerados obsoletos. Davi se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. Pegou o primeiro da pilha, Fundamentos de Cálculo Diferencial. A capa estava solta, presa apenas por fita adesiva amarelada. Abriu na primeira página. As letras eram pequenas, os conceitos complicados. Palavras como derivada, integral, limite. Ele não entendia tudo, mas os números, ele entendia. Olhou para os lados. Maria estava de costas, limpando a lousa de avisos perto da porta. Ele guardou o livro dentro da mochila velha, escondendo embaixo do casaco. Nos dias que se seguiram, ele pegou mais 3 livros do lixo. Álgebra linear aplicada.
Introdução às equações diferenciais. Geometria analítica. Todos com páginas dobradas, anotações nas margens, mas ainda legíveis. Lia enquanto Maria limpava. Não entendia tudo, mas entendia o suficiente. As equações começaram a fazer sentido. Os padrões apareciam. Ele via onde os números se conectavam, onde as fórmulas se repetiam. 2 semanas depois, ele estava na sala 304 novamente. Havia uma equação no quadro, 3 linhas. Ele observou e viu um sinal de menos onde deveria ser um mais. Estava ali, no meio da segunda linha. Pequeno, discreto, mas errado. E aquele erro contaminava todo o resto. Fazia o resultado final divergir. Um detalhe minúsculo que mudava o resultado inteiro. Transformava a resposta correta em algo absurdo. Ele olhou ao redor. Ninguém. O corredor lá fora estava silencioso. Maria ainda demorava no banheiro. Seu coração batia rápido. Ele não deveria mexer em nada. A mãe sempre dizia, não mexe em nada, não incomoda ninguém. Mas o erro estava ali, gritando. Pegou um pedaço de giz caído no chão. Branco, pequeno, quase um toco. Subiu na cadeira com cuidado. Os pés descalços nas sandálias não faziam barulho. E corrigiu. Trocou o sinal. Refez o cálculo embaixo, linha por linha, devagar. O resultado fechou. Perfeito. Desceu da cadeira, guardou o giz de volta no parapeito e saiu da sala. As mãos tremiam um pouco. Maria nem percebeu. Estava limpando os banheiros do corredor ao lado, cantarolando baixo uma música que ele não conhecia. No dia seguinte, quando passaram pela sala 304, havia 2 professores dentro. Conversavam em voz baixa, apontando para o quadro. Um deles segurava um caderno, conferindo os números. Quem corrigiu isso? Não sei, mas está certo. Como alguém viu um erro tão pequeno? Eles ficaram ali discutindo, tentando entender. Davi passou pela porta com Maria. Nenhum dos 2 olhou para a criança. Ninguém via, ninguém sabia. Até aquele dia na palestra, o giz estava na mão de Davi. Ele não o pegou do parapeito. Marcelo havia jogado na direção dele com força. O bastão branco rolou no chão e parou perto dos pés do menino. Pega, vai, mostra pra gente. A voz de Marcelo carregava algo pior que raiva. Era diversão, prazer, como se ele estivesse assistindo a um show que já sabia como terminaria. Davi se abaixou, pegou o giz e caminhou até o quadro. Cada passo parecia durar uma eternidade. A plateia observava em silêncio. Alguns professores haviam tirado os celulares. Um deles ajustou o tripé de uma câmera no canto da sala. Quando Davi parou diante da equação, Marcelo falou alto para todos ouvirem. Só para deixar claro, esse é o filho da nossa faxineira. Ele nunca estudou matemática, nunca teve professor. E agora vai nos ensinar como resolver uma equação que levou 3 semanas para ser construída. Risadas nervosas ecoaram. Maria apertou o pano de limpeza até as juntas dos dedos doerem. Pode começar, gênio. Davi ergueu a mão com o giz. Parou no ar. Observou o quadro em silêncio. 5 segundos, 10 segundos, 15. Ele não escrevia nada, apenas olhava. Tá esperando inspiração divina? Marcelo provocou. Alguns riram. Ou será que o gênio esqueceu como faz? Mais risadas. Davi continuou imóvel. Seus olhos percorriam cada linha da equação. Devagar, metódico, como se estivesse lendo algo invisível para todos os outros. Um professor na segunda fileira se inclinou para o colega ao lado. Ele nem sabe por onde começar. Coitado, isso vai ser traumático. Marcelo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Davi. Sabe o que eu acho? Você ouviu algum professor falando sobre essa equação antes? Decorou as palavras e agora acha que pode fingir que entende. Ele se virou para a plateia. É típico. Crianças imitam adultos. Repetem o que ouvem, mas não entendem. Davi abaixou a mão. Virou-se para Marcelo. Posso começar? A voz saiu calma, sem medo, sem raiva. Marcelo hesitou. Não esperava essa reação. Pode.
Mas quando errar, você e sua mãe saem imediatamente. E se eu acertar? O auditório ficou ainda mais silencioso. A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Se você acertar, eu pago a sua escola particular até você se formar. Era uma aposta segura. Ele sabia que a criança não acertaria. Combinado. Davi se virou de volta para o quadro. Ergueu o giz novamente e, dessa vez, aproximou-o da superfície negra. Foi quando a porta do auditório se abriu. Um segurança entrou. Alto, uniforme azul marinho, rádio preso ao cinto. Ele caminhou direto até onde Maria estava. A senhora precisa sair. Recebemos uma reclamação. Maria se levantou, confusa. Reclamação? Perturbação de evento acadêmico. A senhora trouxe uma criança não autorizada. Isso é contra as normas. Ela olhou para Marcelo. Ele desviou o olhar, mas o sorriso de canto de boca o entregou. Tinha sido ele. Mas ele só vai... Agora, senhora. O segurança fez menção de pegar o braço dela. Maria recuou. Eu saio. Só deixa ele terminar. Não tem nada para terminar. O segurança disse, já perdendo a paciência. Vamos. Espera. A voz veio da quarta fileira. Uma mulher se levantou. Cabelos presos num coque, óculos de armação fina, professora de física teórica. Maria reconheceu ela. Era educada. Sempre dizia bom dia quando cruzavam nos corredores. Com todo respeito, Marcelo, ela disse, olhando diretamente para ele. Você deu permissão. Deixa o menino tentar. Marcelo cruzou os braços. Isso não é creche, Beatriz. Não, é uma universidade. Lugar de conhecimento. E se o menino diz que consegue resolver, qual o problema em deixar? Outros professores começaram a murmurar. Alguns concordavam, outros balançavam a cabeça, indecisos. Marcelo sentiu o controle escorregando. Ele não podia recuar agora, não na frente de todos. Tudo bem, ele acenou para o segurança. Pode ficar, mas quando ele fracassar, isso acaba. O segurança hesitou. Depois saiu. Maria respirou fundo, mas não conseguiu se sentar. As pernas tremiam. Marcelo pegou o celular do bolso. Ativou o cronômetro. Mostrou a tela para todos, como se estivesse provando um ponto. Ele queria transformar aquilo em humilhação cronometrada. 1 minuto. Começando. Agora. Davi permaneceu no mesmo lugar, como se nada daquilo tivesse o afetado. Ele ergueu o giz novamente e finalmente tocou o quadro. Mas não escreveu nada, apenas apontou. O dedo pequeno parou num símbolo específico. Um sinal de menos, na segunda linha da equação, entre duas variáveis. Aqui, ele disse baixo. Marcelo franziu a testa. O quê? O erro está aqui. O auditório explodiu em murmúrios. Alguns professores se levantaram para ver melhor. Outros pegaram cadernos conferindo suas próprias anotações. Marcelo deu 2 passos largos até o quadro. Você está dizendo que eu cometi um erro? Sim. A palavra caiu como uma pedra. Marcelo olhou para a equação, depois para Davi, depois de volta para a equação. Você não sabe do que está falando. Esse sinal está errado. Deveria ser positivo. Não deveria. Deveria. A voz de Davi permaneceu calma, firme, sem arrogância, apenas certeza. Marcelo sentiu o sangue subir, as bochechas vermelhas, a respiração mais curta. Ele apontou o dedo para o rosto da criança. Você acha que pode vir aqui, na minha palestra, na frente dos meus colegas e me questionar? Eu não queria questionar, só queria mostrar. Você não sabe nada! A voz de Marcelo ecoou pelo auditório. Alguns professores se entreolharam desconfortáveis. Aquilo estava saindo do controle. Beatriz se levantou novamente. Marcelo, calma. Calma. Essa criança está me desrespeitando na frente de... Então prova que ele está errado. O silêncio foi cortante. Marcelo abriu a boca, fechou, olhou para o quadro, para Davi, para a plateia. Ele precisava provar, na frente de todos, que aquela criança não passava de um farsante. Mas no fundo, algo começou a roer. Uma dúvida pequena, incômoda.
E se o menino estivesse certo? Davi não respondeu à explosão de Marcelo. Ele apenas virou de volta para o quadro. A mão pequena ainda segurava o giz. Não tremia. Não hesitava. Ergueu o braço novamente e tocou a superfície negra. Mas não escreveu. Circulou o sinal de menos com um traço firme. Depois apontou para a linha seguinte. E para a seguinte. E para a conclusão no final. Tudo conectado. Tudo contaminado por aquele único erro. Marcelo deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Você não pode simplesmente apontar e... Posso mostrar. A voz de Davi permaneceu baixa. Calma. Ele não estava desafiando, estava oferecendo. Marcelo hesitou. Todos os olhos estavam sobre ele agora. Não sobre a criança, sobre ele, esperando, julgando. Mostre então, ele disse, recuando meio passo, já que você é tão esperto. Davi começou a escrever. Devagar, cada número colocado com cuidado, ele refez a segunda linha da equação, trocando o sinal de menos por mais. Depois seguiu. Linha 3. Linha 4. Ajustou as variáveis que haviam sido afetadas pelo erro inicial. O silêncio no auditório era absoluto. Ninguém tossia, ninguém se mexia. Apenas o som do giz raspando no quadro. Na terceira fileira, um professor de cabelos grisalhos abriu o caderno. Começou a conferir. Seus lábios se moviam em silêncio, acompanhando os cálculos que Davi escrevia. Na segunda fileira, outro fez o mesmo. Depois outro. Maria permanecia de pé no canto, as mãos juntas na frente do corpo. Ela não entendia os números, mas entendia o silêncio. E o silêncio estava mudando, deixando de ser zombaria, virando algo diferente, espanto. Davi terminou a quarta linha, passou para a quinta, a última, a conclusão. Ele escreveu o resultado final, um número simples, limpo, diferente do que Marcelo havia apresentado. Abaixou a mão, virou-se para Marcelo. Pronto! Marcelo olhou para o quadro. Suas sobrancelhas se franziram. Ele deu 2 passos à frente, depois mais um. Parou bem perto da lousa, os olhos percorrendo cada linha. Isso não está... Ele não terminou a frase. O professor de cabelos grisalhos se levantou. Caminhou até a frente do auditório, caderno na mão. Parou ao lado de Marcelo. Conferiu o quadro, conferiu o caderno, conferiu novamente. Marcelo, ele disse baixo. O quê? Ele está certo. As palavras caíram como um martelo. Marcelo virou para ele, boca entreaberta. Não, não está. Reveja-os. Eu revi. 3 vezes. O sinal estava errado, na segunda linha, exatamente onde o menino apontou. Outro professor se levantou. Veio para a frente, depois outro. 5 professores agora cercavam o quadro, todos com cadernos abertos, todos conferindo. Ele tem razão, uma mulher murmurou. O erro está aqui, desde o início. Como ninguém viu isso? Marcelo recuou um passo, depois outro. Sua respiração estava acelerada. O rosto havia perdido a cor. Ele olhou para a plateia, para os professores ao redor do quadro, para Davi. Foi um erro de transcrição, eu sabia que... Marcelo! A voz de Beatriz cortou do fundo da sala. Ela estava de pé, braços cruzados. Você passou 40 minutos explicando essa equação, passo a passo, e disse que levou 3 semanas para construí-la. Silêncio. Se era um erro de transcrição, você teria visto. Marcelo abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Um professor mais jovem, que até então estava calado, levantou a mão. Posso fazer uma pergunta ao menino? Beatriz acenou que sim. Ele se virou para Davi. Como você viu o erro? Davi hesitou. Pela primeira vez parecia inseguro. Eu não sei explicar direito. Tenta. Quando eu olhei, pareceu errado. Como quando uma música está desafinada. Você não precisa saber de música para perceber que está errado. Você só sente. Ele parou. Pensou melhor. Eu não sabia dar nome para tudo. Mas eu sabia que aquele resultado não podia ser aquele. Não fazia sentido.
O professor assentiu lentamente. Você tem ouvido matemático. O quê? É raro, muito raro. Algumas pessoas conseguem ver padrões em números da mesma forma que outras veem em música ou em arte. Ele olhou para os colegas. Isso não se ensina. A pessoa nasce com. Marcelo soltou uma risada seca, amarga. Vocês estão levando isso a sério? É uma criança. Ele teve sorte. Sorte? Beatriz deu um passo à frente. Então deixa ele resolver outra. Todos se viraram para ela. Coloca outra equação no quadro, diferente. Se for sorte, ele não vai conseguir. Marcelo olhou ao redor, procurando apoio. Alguns professores desviaram o olhar. Outros permaneceram neutros. Ninguém o defendeu. Tudo bem, ele disse, a voz tensa. Tudo bem. Ele pegou outro marcador. Caminhou até o lado esquerdo do quadro, onde ainda havia espaço. Começou a escrever. Uma equação nova, mais curta que a anterior. 2 linhas, mais complexa. Quando terminou, se afastou. Resolve. Não era um pedido, era um desafio. Uma última tentativa de recuperar o controle. Davi olhou para a nova equação. 15 segundos. 20. 30. Maria mordeu o lábio. Será que ele conseguiria de novo? Davi caminhou até o quadro, pegou o giz e começou. Dessa vez, mais rápido. Muito mais rápido. Ele não hesitou. Não parou para pensar. Escreveu como quem copia algo que já conhece. Em menos de 1 minuto, a solução estava completa. Abaixou a mão. Pronto. O professor de cabelos grisalhos conferiu. Depois acenou com a cabeça. Correto. Marcelo ficou imóvel, como uma estátua. O marcador ainda na mão, o braço caído ao lado do corpo. Beatriz se levantou. Acho que já vimos o suficiente. Ela olhou para a porta do fundo do auditório. Maria seguiu o olhar. Havia um homem ali, de pé, terno escuro, gravata azul, cabelos completamente brancos. Ele não estava ali antes. Reitor, Beatriz disse acenando levemente. O homem caminhou pelo corredor central. Cada passo ecoava no silêncio. Quando chegou à frente, parou ao lado de Davi. Olhou para o quadro, depois para a criança. Qual o seu nome, garoto? Davi, senhor. Quantos anos você tem, Davi? 10. O reitor olhou para Maria. Você é a mãe? Ela mal conseguiu responder. A voz saiu fraca. Sou, senhor. Ele assentiu. Olhou de volta para o quadro, para as 2 equações resolvidas, depois para Marcelo. Meu gabinete, 15 minutos. Você, eu e a criança. Não era um convite. Marcelo assentiu pálido. O reitor se virou para Maria. A senhora também. Ele saiu sem esperar resposta. A porta do auditório se fechou atrás dele. O silêncio que ficou era diferente do anterior. Não era mais zombaria. Não era mais desconforto. Era reconhecimento, e algo muito maior estava por vir. O gabinete do reitor ficava no 5º andar. Paredes forradas de livros, uma mesa de madeira escura que ocupava metade da sala. Diplomas emoldurados nas paredes. Uma janela grande com vista para o jardim central da universidade. Maria e Davi entraram primeiro. Ela segurava a mão dele com força. O reitor estava sentado atrás da mesa, digitando algo no computador. Acenou para as 2 cadeiras à frente. Sentem. Maria se sentou na beirada da cadeira, Davi ao lado dela, os pés balançando sem tocar o chão. A porta se abriu novamente. Marcelo entrou. Não olhou para ninguém. Sentou na cadeira mais afastada, perto da janela. As mãos cruzadas no colo. A postura rígida. O reitor parou de digitar, tirou os óculos, limpou as lentes com um pano pequeno, colocou de volta, olhou para Davi. Davi. Sim, senhor. Você estuda matemática em alguma escola? Não, senhor. Tem aulas particulares? Não, senhor. Então, como você aprendeu? Davi hesitou. Olhou para a mãe. Ela acenou levemente, encorajando. Eu observo. Quando a mãe está trabalhando, eu fico nas salas. Olho o quadro. Às vezes pego livros que jogam fora. O reitor se inclinou para a frente. Livros que jogam fora do lixo, da biblioteca ou das salas. E você entende o que lê? Algumas coisas sim, outras não.
Como você sabe que entende? Davi pensou por um momento. Quando eu leio, os números fazem sentido. É como ler uma história. As partes se conectam. E quando não conectam, eu sei que tem algo errado. O reitor assentiu, lentamente. Ele abriu uma gaveta da mesa, tirou um papel, uma folha impressa com uma equação, diferente das duas anteriores, mais longa, mais complexa. Você consegue resolver isso? Davi pegou o papel. Seus olhos percorreram a equação. 15 segundos, 20, 30. Preciso de um lápis. O reitor entregou um. Davi virou o papel. Começou a escrever no verso. Rápido, seguro. Maria observava sem entender nada. Apenas via os números aparecendo. Linhas e mais linhas. 3 minutos depois, Davi devolveu o papel. Pronto! O reitor pegou. Olhou para a resposta. Depois, pegou o celular. Digitou algo. Esperou. Conferiu a tela. Olhou de volta para o papel. Correto. Marcelo, que até então estava calado, se mexeu na cadeira. Reitor, com todo respeito, o garoto claramente tem algum talento natural. Mas isso não significa que... Marcelo! O reitor o cortou sem olhar. Por favor. O silêncio foi pesado. O reitor voltou sua atenção para Maria. Senhora, Maria, senhor, Maria. Há quanto tempo você trabalha aqui? 7 anos. E sempre trouxe seu filho com você? Não, senhor. Só quando não tem ninguém para ficar com ele em casa. Eu peço desculpas. Eu sei que não é permitido, mas... Não estou te repreendendo. Maria fechou a boca. As mãos apertaram o pano de limpeza que ela ainda segurava. Estou tentando entender. O reitor continuou. Como uma criança sem educação formal pode resolver equações que estudantes de pós-graduação não conseguem. Ele olhou para Davi. Você já resolveu outras equações antes de hoje? Davi assentiu. Às vezes, quando tem erro no quadro, eu corrijo. Corrigi quando ninguém está olhando. O reitor se recostou na cadeira. Passou a mão pelo rosto. Ficou em silêncio por um longo momento. Marcelo aproveitou a pausa. Reitor, eu entendo a curiosidade, mas precisamos ser realistas. O garoto pode ter a habilidade com números, mas ele não tem base, não tem fundação. Colocá-lo numa escola particular seria um desperdício. Ele não conseguiria acompanhar. Por quê? O reitor perguntou, direto. Marcelo piscou. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento prévio necessário. As outras crianças já estarão anos à frente dele em português, história, ciências. Mas em matemática? Em matemática também. Resolver uma equação não é o mesmo que entender teoria. Ele pode copiar padrões, mas não compreende a lógica por trás. Você tem certeza disso? Marcelo hesitou. Sim, tenho. O reitor virou para Davi. Davi, por que você trocou o sinal na equação da palestra? Porque se mantivesse o menos, o resultado ficaria negativo. E negativo não fazia sentido naquela função. Como você sabe que não fazia sentido? A equação era sobre crescimento. Crescimento não pode dar negativo. Era um sinalzinho errado que fazia a equação inteira mentir. O resultado ficava absurdo. O reitor olhou para Marcelo. Parece compreensão para mim. Marcelo abriu a boca, fechou. Não tinha resposta. O reitor se levantou, caminhou até a janela. Ficou ali, de costas, olhando para o jardim lá embaixo. Quando falou, sua voz era mais baixa, mais pesada. Vocês sabem o que é mais triste em tudo isso? Ninguém respondeu. Esse menino estava aqui, por meses, talvez anos, invisível. Ninguém percebeu, ninguém perguntou. Ele poderia ter passado a vida inteira limpando o chão ao lado da mãe. E esse talento morreria com ele. Ele se virou. Isso não pode acontecer. Não vai acontecer. Maria sentiu o coração acelerar. Senhor, eu vou garantir que seu filho receba a educação que ele merece. As palavras levaram alguns segundos para afundar. Eu não tenho como pagar, Senhor. Eu não estou pedindo para você pagar. Ele voltou para trás da mesa, pegou um cartão, entregou para Maria.
Essa é a diretora da Escola Técnica São Paulo, uma das melhores escolas particulares da cidade. Eu vou ligar para ela hoje ainda. Seu filho vai estudar lá. Mensalidade, material, uniforme, transporte. Tudo custeado pela universidade. Maria olhou para o cartão. As letras estavam embaçadas. Ela piscou. Lágrimas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só garante que ele vá. Davi olhou para a mãe, depois para o reitor. Obrigado, senhor. O reitor sorriu pela primeira vez. Você não precisa me agradecer, Davi. Você conquistou isso sozinho. Marcelo permaneceu calado, mas sua expressão dizia tudo. Humilhação, raiva, derrota. O reitor olhou para ele. Quanto à palestra de hoje, Marcelo, acho melhor conversarmos separadamente, mais tarde. Não era uma sugestão. Sim, senhor. O reitor acenou para Maria e Davi. Vocês podem ir. Maria, passa no meu escritório amanhã. Vamos organizar a papelada. Ela se levantou, ainda segurando o cartão. Davi levantou junto. Quando chegaram na porta, o reitor falou de novo. Davi! O menino se virou. Não pare de estudar. O mundo precisa de pessoas como você. Davi acenou. Saiu com a mãe. A porta se fechou. Marcelo e o reitor ficaram sozinhos, e a conversa que viria não seria nada agradável. Maria e Davi desceram as escadas em silêncio. Ela ainda segurava o cartão. Lia e relia o nome impresso. Doutora Helena Castro, diretora pedagógica, Escola Técnica São Paulo. Seus dedos tremiam. Quando chegaram ao térreo, ela puxou Davi para um canto vazio do corredor. Ajoelhou-se na frente dele, as mãos nos ombros do filho. Você entendeu o que aconteceu? Davi assentiu. Você vai estudar de verdade agora, numa escola de verdade. Eu sei, mãe. Com professores, com livros novos, com... A voz dela quebrou. Maria puxou o filho para um abraço apertado. Ele não disse nada, apenas deixou. Sentiu os ombros da mãe tremendo. Ouviu o choro abafado. Você não vai ser invisível nunca mais, ela sussurrou. No quinto andar, o silêncio no gabinete era denso. O reitor permanecia de pé. Marcelo continuava sentado, as mãos cruzadas no colo, o olhar fixo no chão. Quantos anos você leciona aqui, Marcelo? 15. 15 anos, o reitor repetiu devagar. E em todos esses anos, você construiu uma reputação sólida, respeitado pelos alunos, admirado pelos colegas. Marcelo não respondeu. E hoje, na frente de mais de 20 professores, você humilhou uma criança publicamente. Reitor, eu não terminei. A voz era baixa, mas cortante. Você chamou segurança para expulsar uma mãe que estava apenas esperando o filho. Você zombou de um menino que teve a coragem de levantar a mão. E fez tudo isso porque não suportou a ideia de estar errado. Marcelo apertou os punhos. Eu não sabia que ele estava certo. Não sabia ou não quis saber? Silêncio. Marcelo, você tinha um erro na sua equação. Um erro simples. E quando uma criança apontou, você reagiu com arrogância, não com humildade, não com curiosidade, com arrogância. O reitor caminhou até a janela. Ficou ali, de costas para Marcelo. Sabe qual é o problema de professores como você? Acham que ensinar é sobre mostrar o quanto sabem, mas não é. Ensinar é sobre reconhecer o que você não sabe e sobre celebrar quando alguém descobre algo que você perdeu. Ele se virou. Você perdeu a chance de ser o professor que descobriu um gênio. Em vez disso, você será lembrado como o professor que tentou destruí-lo. Marcelo ergueu o olhar finalmente. O que o senhor vai fazer? Advertência formal. Por escrito. Vai para o seu histórico permanente. E quanto à palestra? Suspensa. Você não faz mais palestras públicas até segunda ordem e vai participar de um treinamento sobre ética acadêmica e tratamento respeitoso de estudantes e funcionários. Marcelo fechou os olhos. Entendo. Espero que entenda mesmo, porque essa é sua única chance. Se algo assim acontecer novamente, você não leciona mais aqui. Ficou claro? Sim, senhor. Pode ir. Marcelo se levantou. Caminhou até a porta.
Quando colocou a mão na maçaneta, o reitor falou mais uma vez. Marcelo, ele parou. Você é um bom professor. Eu sei disso. Seus alunos aprendem. Seus artigos são publicados. Mas ser bom tecnicamente não é suficiente. Você precisa ser melhor como pessoa. Marcelo não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu. 2 semanas depois, a notícia se espalhou pela universidade. Não oficialmente, mas as coisas sempre se espalhavam. Conversas no corredor, comentários na sala dos professores, mensagens em grupos de WhatsApp. Você ouviu sobre o Marcelo? Ouvi, advertência formal. Ele mereceu. O jeito que ele tratou aquele menino foi horrível. E o menino, o filho da faxineira, vai estudar na São Paulo, bolsa integral da universidade. Sério, que incrível. A professora Beatriz cruzou com Maria no corredor do 3º andar. Parou. Maria, professora Beatriz, ouvi sobre a escola. Parabéns. Maria sorriu, ainda tímida. Obrigada por ter defendido a gente naquele dia. Mas Beatriz balançou a cabeça. Eu não fiz nada de especial, só fiz o que era certo. Para mim foi especial. As duas ficaram ali por um momento. Depois, Beatriz acenou e seguiu. Maria voltou ao trabalho, mas algo havia mudado. Quando ela passava pelos corredores agora, alguns professores acenavam. Diziam bom dia. Alguns até perguntavam sobre Davi. Ela não era mais invisível. Marcelo voltou a dar aulas normais, sem palestras, sem destaque. Ele entrava, ensinava, saía, evitava o refeitório, evitava eventos, evitava qualquer lugar onde pudesse cruzar com muitos colegas ao mesmo tempo. Um dia, 3 semanas após a palestra, ele estava guardando material na sala 304, a mesma sala onde Davi costumava observar. A porta se abriu. Maria entrou com o carrinho de limpeza. Os dois se olharam. Maria começou a sair. Desculpe, professor. Volto depois. Não, Marcelo disse rápido. Pode entrar, eu já estou saindo. Ele pegou a pasta. Caminhou em direção à porta. Quando passou por Maria, parou. Seu filho, como ele está? Maria hesitou. Bem, começou na escola nova semana passada. E está gostando? Está adorando. Marcelo assentiu. Ficou ali, parado, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Mas não disse. Apenas acenou e saiu. Maria ficou sozinha na sala. Olhou para o quadro negro, vazio agora, limpo, e sorriu. No gabinete do reitor, ele atendia uma ligação. Sim, doutora Helena, entendo. Pode deixar, eu passo a informação para a mãe dele. Ele desligou. Anotou algo num bloco. Depois pegou outro telefone e discou. Maria, reitor falando. Tudo bem? Ótimo. Olha, a diretora acabou de me ligar. O Davi fez a primeira prova de matemática lá na escola. Pausa. Tirou nota máxima e ela quer conversar com você sobre colocá-lo numa turma avançada. Ele ouviu a resposta do outro lado. Sorriu. Eu sei. Eu também fiquei impressionado. Passa aqui amanhã que a gente acerta os detalhes. Desligou. Recostou na cadeira. Olhou pela janela. Às vezes, justiça não vinha na forma de grandes gestos. Vinha na forma de oportunidades, de portas abertas, de talentos finalmente vistos, e ele tinha orgulho de ter aberto essa porta. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Maria desligou antes que o barulho acordasse Davi. Mas quando entrou no quarto, ele já estava sentado na cama, olhos arregalados, acordado. Não consegui dormir direito, ele disse. Ela sorriu. Eu também não. O uniforme novo estava pendurado na cadeira. Calça azul marinho, camisa branca, o brasão da escola bordado no bolso. Maria havia passado 3 vezes na noite anterior, sem uma ruga. Perfeito. Davi se vestiu devagar, cada botão abotoado com cuidado. Calçou os sapatos novos, pretos brilhantes. Ele olhou para os próprios pés. Não eram sandálias velhas, eram sapatos de verdade. Maria preparou o café, pão com manteiga, suco de laranja. Davi comeu pouco, o estômago estava apertado.
Tá nervoso? Um pouco. É normal. Ela pegou a mochila nova. Azul marinho, igual o uniforme. Dentro, os livros novos, cadernos novos, estojo completo. Tudo organizado pela diretora. Saíram de casa às 6h15. O ônibus estava lotado, como sempre. Mas dessa vez, quando as pessoas olhavam para Davi, não viam uma criança acompanhando a mãe no trabalho. Viam um estudante, uniformizado, indo para a escola. A diferença era pequena, mas mudava tudo. Desceram 3 pontos antes do normal. A Escola Técnica São Paulo ficava numa avenida larga, arborizada. O portão de ferro estava aberto. Pais deixavam os filhos. Carros paravam na frente. Crianças desciam com mochilas nas costas. Maria e Davi ficaram parados na calçada por um momento. Pronto? Ela perguntou. Acho que sim. Eles caminharam até o portão. Uma mulher os esperava. Cabelos presos, óculos, sorriso gentil. A diretora. Maria, Davi, bom dia. Bom dia, doutora Helena. Tudo pronto para começar? Davi assentiu. A sala dele fica no 2º andar. Turma 7B. O professor de matemática já sabe sobre ele. Vai fazer uma avaliação na primeira semana para definir o nível. Ela se abaixou, ficando na altura de Davi. Você vai se dar bem aqui, tenho certeza. Obrigado. Helena se levantou. Acenou para uma jovem perto da entrada. Amanda vai levar você até a sala. Qualquer coisa é só pedir ajuda. Amanda se aproximou. Tinha uns 17 anos. Uniforme igual, mas com um distintivo de monitora. Vem, Davi. Vou te mostrar onde fica tudo. Davi olhou para a mãe. Maria segurou o rosto dele com as 2 mãos. Beijou a testa. Vai, aproveita cada segundo. Eu vou. E não esquece de almoçar direito. Não esqueço. E se precisar de alguma coisa... Mãe! Ele segurou a mão dela. Eu tô bem. Maria soltou. Deu um passo atrás. Davi caminhou com Amanda em direção ao prédio. Subiu a escada. Desapareceu por uma porta. Maria ficou ali, parada, observando. Helena se aproximou. Ele vai ficar bem. Eu sei. Maria limpou o canto dos olhos. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Pois deveria. Você criou um menino incrível. Maria sorriu ainda com os olhos marejados. Obrigada. Por tudo. Não precisa agradecer. Ele conquistou o lugar dele. Dentro da sala de aula, Davi sentou na 3ª fileira. A carteira era nova, limpa, sem rabiscos, sem marcas de caneta. As outras crianças entraram aos poucos. Algumas olharam para ele, curiosas. Um menino de óculos sentou ao lado. Você é novo? Sim. Qual seu nome? Davi. Eu sou Lucas, bem-vindo. A professora entrou. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, sorriso aberto. Bom dia, turma. Bom dia, professora Carla. Hoje temos um aluno novo. Davi, quer se apresentar? Davi se levantou. Todas as crianças olharam para ele. Oi, eu sou o Davi. Eu gosto de matemática. Alguns riram. Não de zombaria, de surpresa. Gostar de matemática não era comum. Que bom, Davi. Aqui você vai gostar ainda mais. Ela escreveu algo no quadro. Uma equação. Simples, básica para o nível da turma. Alguém sabe resolver? Várias mãos se ergueram. Davi olhou para a equação. Sorriu discretamente. Era fácil. Muito fácil. Mas não levantou a mão. Não precisava provar nada. Não hoje. Hoje era apenas o começo. 3 meses depois, Maria estava na sala 304 da universidade, limpando as carteiras. A porta se abriu. Beatriz entrou. Maria, você viu? Viu o quê? Beatriz entregou um jornal. A manchete na seção de educação. Jovem prodígio da matemática conquista 1º lugar em Olimpíada Estadual. Abaixo numa foto. Davi, segurando um troféu, sorrindo. Maria pegou o jornal. Leu a matéria inteira. 1 vez, 2 vezes. Ele não me contou, ela murmurou. Acho que queria te surpreender. Maria dobrou o jornal com cuidado. Guardou na bolsa. Ele me surpreende todo dia. Beatriz sorriu.
Você devia ter muito orgulho. Tenho, mais do que eu consigo explicar. Naquela noite, quando Davi chegou em casa, Maria estava esperando. O jornal aberto na mesa. Você ia me contar quando? Davi deu de ombros, tentando esconder o sorriso. Queria esperar o troféu chegar. Vem aqui. Ele se aproximou. Maria o puxou para um abraço, longo, apertado. Eu sabia, ela sussurrou, desde o primeiro dia que você olhou para aquele quadro. Eu sabia que você era especial. Você também é, mãe. Ela afastou, segurando o rosto dele. Não, eu sou só uma mãe que fez o que tinha que fazer. Você é o gênio. Eu não seria nada sem você. Maria sorriu. Os olhos brilhavam. E eu não seria nada sem você. 2 anos depois, Davi entrou na universidade aos 15 anos. Curso de matemática, bolsa integral de mérito acadêmico, a mais jovem pessoa a ser aceita naquela instituição em 50 anos. No primeiro dia de aula, ele passou pela sala 304. A porta estava aberta. Entrou. O quadro negro estava cheio de equações, complexas, avançadas. Ele observou em silêncio. Sorriu. Tudo tinha começado ali, naquela sala, olhando, aprendendo, invisível, mas não era mais. Saiu da sala, caminhou pelo corredor, cruzou com um professor. Marcelo. Os dois pararam, ficaram ali, um diante do outro. Marcelo foi o primeiro a falar. Parabéns pela sua entrada. Obrigado. Silêncio. Eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu naquele dia. Eu estava errado. Davi olhou para ele, sem raiva, sem mágoa. Tudo bem. Você me ensinou algo importante. O quê? Que ser inteligente não basta. Tem que ser humilde também. Marcelo abaixou o olhar. Você tem razão. Davi acenou e seguiu. Marcelo ficou para trás, assistindo o menino que ele tentou destruir se tornar o homem que ele nunca seria. Maria continuou trabalhando na universidade, mas agora, quando limpava a sala 304, não era mais apenas a faxineira. Era a mãe do Davi, o gênio, o prodígio, o menino que o mundo tentou ignorar, mas que se recusou a ser invisível. E quando ela passava o pano no quadro negro, apagando as equações deixadas pelos professores, sempre sorria, porque ela sabia que um dia, muito em breve, seria o filho dela escrevendo naquele quadro, ensinando, inspirando, provando que talento não tem classe social, não tem uniforme, não tem cor, tem apenas verdade, e a verdade sempre vence. Se essa história te tocou, é porque ela fala de algo real. Talento não escolhe berço. Quantas pessoas geniais passam invisíveis todos os dias só porque ninguém deu uma chance? Se você acredita que respeito e oportunidade mudam destinos, deixa seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente. E comenta aqui embaixo. Você já viu alguém ser subestimado e surpreender todo mundo depois? Sua história pode inspirar outros. No me importa, esa canción es la mejor canción que vayas a escuchar en tu vida, eso es lo que pasa. Espérate, ¿para dónde era? Me estoy yendo para el otro lado. Pues es que me estoy yendo para el otro lado, chicos. Efectivamente. Oye, Ay, hola. escuchamos que quieres matar a alguien. Ay, sí, Si quieres al... No, no, si nos a das un dinero cofre. podemos matarlo por ti. No, 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 sí, un cofre, solo un cofre. Que me lo voy a matar porque yo sabía que era un cofre trampa y me mató Pero- igual. A ver. Él se convirtió en monstruo. Sí, sí, son los mimics. Uy, vamos. No, no, no. Yo voy. Voy. No, no. Yo te acompaño. Yo soy un matador de monstruos. Vamos por tus cosas, te ayudamos. Somos felices de ayudar a la gente. Me lo van a cobrar después, son como las No, gitanas que no. dicen que, ay, te leo la mano y después, no, 20 lucas por leerte la mano. No te voy a cobrar nada. No, Tranquila. no. No te voy a cobrar. Me van a... Hazme caso, te voy a ayudar. Mira, voy a memorizar tu nombre, yo soy vengativa, ¿eh? ¿Qué te quito? Ya, Por Calmación. favor, quiero acabar con el monstruo. por eso, ahí...
¿Dónde está? Dime. No, ¿Aquí está, adentro? no, está terrible lejos. A ver. Mira, vamos a hacer esto. Te ayudo a recuperar tus cosas y a mí me dejas matar al monstruo, ¿vale? ¿Viste? 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 Sabía yo, viene con trampa, todo viene con trampa, igual que las gitanas. Pero tú vas a acabar con... Tú vas a recuperar tus cosas. yo solo No, quiero pero matar al yo monstruo. quiero lo que da el monstruo, pues yo, si yo... El monstruo no da nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo sí sé jugar Minecraft, artefactos, si yo lo quiero. No, el monstruo no da nada. A mí, el mansplaining a otro lado, yo sé cómo funciona el Minecraft, yo soy el Minecraft. ¿En serio? Sí, yo creé Minecraft, de hecho. De verdad. Sí, eres sí, programadora. sí. Wow, increíble. Yo programé, yo soy Notch. ¿En serio? Sí. Wow. Tranquila, no te preocupes, Notch. Te vengo aquí para cuidarte. Sí, calmado, calmación nomás. Evitaré que mueras. Tranquila. Oye, pregunta, ¿tienes un plan de mínimo cómo vas a entrar ahí? Sí, pero si está la entrada nomás. Anota su nombre, yo no sé qué intenciones tiene. Creo que me quiere robar. Uy, 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 uy. Bueno, saco captura, sácale foto. Sí, le saco sácale foto. foto, sácale Lo foto. identifico, lo Después lo identifico, vamos a lo funar. Depende de lo que haga, lo vamos a funar, así que cuidadito. identifico. Ok. Tranquila, no te quiero robar. Si te quisiera robar, ya te hubiera robado. ¿Qué me vaya a robar si estoy muerta? No tenía nada. Por eso. Ya, pero... igual está lejos. ¿Ya estamos llegando? No importa. Tengo tiempo. Hay que ver cómo bajar por acá. Tengo cubetas de agua si quieres, bueno. Ya, por aquí podré... ¿Por qué no saltas y ya? Porque... sí, ¿No te mueres? es que estaba analizando qué tan... Son 22 bloques, no te vas a morir. Ya, por acá. Por acá era... sí. Acá mismo, mira, aquí está. Hola. ¡Ah! Oye, carnal. Yo no. Dime. Espero que estén mis cosas. Y mi artefacto, porque yo sé que esos monos dan artefacto. Me robó el fucking artefacto, yo estoy segura que me lo robó. De nuevo, siguiendo a la inversa. De nuevo estoy volviendo. Good girl on her worst behavior. ¿Todo por querer hacer karaoke? Oh, ya, a ver. Necesitamos una canción. Una canción que nos motive para un posible asesinato. Esto me parece bastante asesinato. Bruja la sangre que corre por la calle. Bruja la sangre. Mira. 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 Incendio. Debí hacerme una cama ahí cerca. Soy imbécil yo también. Si a mí me gusta ser imbécil. Tiene eso. A mí me gusta ser imbécil, chiquillos, pero no importa. Eso.
Toma, toma, toma. Incendio. Tú solo me caso. Que te robo el celular. Jaja. La niña se pinta. Tú dime la Santa María. Esperemos que siga ahí. Si se fue y me robó. Si se fue y me robó, chicos, yo... Más se va a poner a llover. En el día del río. Está ahí, no se movió de ahí, no puedo creerlo. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay. Terremoto. Necesito comer porque... ¡Ajá! A las frías, pero no suben una polla. Ya, chica, ya, chica, ya. Entendimos que quieres llamar la atención, déjame. ¿Se está yendo? Está ahí. Encerrada en su cuarto, solo quiere llorar. Vámonos a bailar. Canciones que eso vienen. Dile, muévete. ¿Cómo está Yumen? Muévete. Así, así. Dile, muévete. Ay, muévete. Me muevo así, así, así. Muévelo así. Muévelo así. Muévelo así. ¡Ah! Que aprenda. O así. Mesa, ¿qué más? Mesa. No, era por acá. Sí, era por acá. No puedo creerlo. No te fuiste. Toma. No te fuiste. Voy a recordar por siempre esta no traición.